Então, a devocional desta feita será feita no capítulo 6 de Mateus, versos 5 a 8, parte do Sermão do Monte. Jesus chamou os seus discípulos, assim que os chamou para trabalhar, deu para os discípulos, também seus apóstolos, orientações como deveria ser a sua ação no reino de Deus. Nesse sermão, o Senhor Jesus Cristo contrapõe aquilo que os antigos diziam, cita às vezes a lei e faz um contraponto à lei, contrariando algumas coisas que as pessoas na época de Jesus Cristo estavam acostumadas a entender e crer. Assim, Jesus Cristo dá uma nova interpretação, ou a interpretação correta da lei. Por exemplo, Jesus Cristo, no capítulo 5, tem um versículo que ele fala: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu porém vos digo, todo aquele homem que olhar para a mulher com a intenção impura já adulterou com ela. Aí Jesus Cristo está elevando um pouco mais a moral da lei. No capítulo 6, Jesus Cristo fala das nossas atitudes com relação àquilo que fazemos no reino de Deus. E ele cita então, basicamente, a esmola, a oração e o jejum. E a tônica desse capítulo é dizer que nós não devemos proceder igual ou da mesma forma que os fariseus procediam, porque eles eram hipócritas. Os fariseus eram hipócritas. Por que é que eles eram hipócritas? Bom, aqui Jesus Cristo diz que eles eram hipócritas porque faziam as coisas para serem vistas pelos homens. E ele então nos versículos 5 a 8 diz: e quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu Pai que está em secreto, e em teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então nós temos aqui a atitude do hipócrita. O hipócrita faz as coisas especificamente para que os homens dê a eles o louvor e a glória. Então Jesus Cristo define exatamente isso. Olha, não sejais como os hipócritas, porque eles oram especificamente para serem vistos dos homens. Ou seja, nossa oração não precisa ser rebuscada, não precisa ser cheia de termos mirabolantes, termos indescritíveis, não precisa ser de forma que as pessoas elogiem o nosso discurso. Também nós não precisamos especificamente fazer alarde com a nossa oração. E também não precisamos ficar repetindo muitas e muitas vezes com vários sinônimos o mesmo significado, porque Deus conhece todo o nosso coração. A intencionalidade desse texto é dizer: vocês façam as coisas para Deus, para a glória de Deus. Eu e você devemos orar para a glória de Deus. Devemos exercer a nossa prática de se dar ao pobre para a glória de Deus. E devemos exercer o jejum para a glória de Deus. Porque aquele que faz especificamente para ser visto pelos homens, recebe a recompensa dos homens. Mas quando fazemos para a glória de Deus, é Deus quem nos recompensa. Quem que você quer que lhe recompense? Os homens ou Deus? Pense nisso e então você tomará a decisão certa na hora de fazer as suas ações para o reino de Deus, para a glória de Deus. Amém.